Graças a paz, irmãos. Vou fazer um vídeo rápido. Tenho que voltar ao trabalho aqui, logo. Os sensacionistas, eles afirmam muitas irracionalidades. Por exemplo, eles se opõem ao dom de línguas, né, manifestado pelos pentecostais, dizendo que as línguas estranhas elas eram apenas línguas humanas, né? Que não eram línguas sobrenaturais, ou que não eram línguas, digamos assim, de manifestação ou de fonte extraordinária, assim. Não era um idioma celestial ou uma língua que espiritual, né? Então eles dizem que as línguas estranhas não eram essas línguas que os pentecostais falam. Esse argumento é baseado em Atos capítulo 2, né, onde as pessoas que estão lá naquele lugar começam a ouvir quem está falando em línguas falar no seu idioma nativo, né, no seu idioma das cidades onde elas moravam. Então, baseado nisso, eles interpretam toda o dom de línguas nesse prisma. Porém, não podemos usar só esse texto para interpretar o dom de línguas. Por exemplo, em 1 Coríntios, diversas coisas é falado a respeito do dom de línguas. Primeiro, quem fala em língua edifica a si mesmo, quem ora em língua edifica a si mesmo. Paulo diz que quem fala em língua fala em mistérios com Deus e não fala aos homens, ou seja, existe uma expressão da oração em línguas onde a pessoa não fala aos homens, ou seja, é diferente de Atos 2. Em Atos 2 você está falando aos homens. Você vai colocar em contradição o texto de Paulo? Não, aquele texto está falando que a oração em línguas ela não fala aos homens, mas a Deus. Um exemplo, lá em Atos, no capítulo 10, quando o Espírito Santo caiu sobre as pessoas que estavam lá, Cornélio e o pessoal ali, aquelas pessoas elas falavam em outras línguas, né, e glorificavam a Deus, ouviam glorificando a Deus, né? Então essa oração em línguas não era para dar testemunho de algo para Pedro, né? A não ser, claro, que eles tinham recebido o Espírito Santo, mas não era para dar testemunho ou evangelismo, né? Mas essas pessoas glorificavam a Deus falando em línguas. Então, o dom de línguas ele tem esse princípio que é ignorado pelos sensacionistas de falar a Deus e não aos homens. Outro ponto é que ele fala que quando eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Esse ponto, ele significa que a pessoa que está falando em línguas não sabe o que ela está falando, né? O espírito dela ora de fato e a mente dela fica infrutífera. Então, é bem simples de entender o que Paulo está dizendo. Outra coisa é que é necessário alguém orar para interpretar línguas. Paulo fala em 1 Coríntios 14. Se o dom de línguas fosse meramente outro idioma, que eu creio que pode se manifestar assim, e se manifestou, tanto quanto se manifesta ainda, se fosse só isso, Paulo não iria dizer para orarmos para interpretar línguas, mas para estudarmos as línguas, e então nós saberíamos o que a pessoa está dizendo. Mas Paulo diz não. Paulo diz que você deve orar para interpretar línguas, né? Então ele coloca isso no campo da fé e no campo espiritual, não no campo natural, né, de experiência ou de interpretação humana de línguas. Enfim, outros erros. O dom de profecia, por exemplo, geralmente eles dizem que é ensino, mas eles dão um salto lógico inferindo isso no texto. Em 1 Coríntios 14, em nenhum lugar o texto diz isso, né? Os segredos do coração das pessoas vão ser manifestos, eu já ouvi isso em um debate, porque as pessoas elas vão ouvir a palavra de Deus, mas o texto não diz que a pessoa está como é que é ali, ó. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos é convencido de que é pecador, e por todos é julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele prostrará com o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus está realmente entre vocês. E aqui
Geralmente eles dizem que isso se refere à pregação da palavra de Deus. É evidente que o Espírito Santo pode usar e usa a palavra de Deus para expor os segredos dos corações dos homens, quando a gente fala e prega o Evangelho. Mas aqui ele não está falando sobre pregação, ele está falando sobre um dom de profecia, né? E o dom de profecia, no Novo Testamento também, ele inclui falar coisas, profetizar sobre coisas que ainda não aconteceram e falar sobre diversas coisas, né, que a pessoa está pensando ou não pensando. E nós vemos a manifestação disso com Ágabo em Atos dos Apóstolos e com as filhas de Filipe. Os estacionistas negam isso, né, porque ele tem uma resistência com o sobrenatural, uma resistência com aquilo que ele não pode controlar, que é o Espírito de Deus. Ele tem uma resistência com isso, e então ele inventa doutrinas, ele nega essas doutrinas, ele inventa explicações para as coisas. Então ele diz que aqui isso aqui se refere só à pregação. Não, por que isso? Isso é um salto lógico, é uma inferência sobre o texto. Outra coisa, o sensacionista geralmente diz ali que quando Paulo diz que tudo deve ser feito com ordem e decência, no versículo 40, ele diz que isso Paulo está sendo contra qualquer tipo de manifestação, como cair, ou como rodar, ou pular, ou gritar, ou fazer qualquer coisa assim. Então o sensacionista diz que os pentecostais são irracionais e que agem em desacordo com a palavra de Deus quando eles pulam, ou giram, ou caem no chão. Mas Paulo, o que é ordem e decência para Paulo no contexto? Eles não respeitam a exegese do contexto e inferem isso sobre o texto. Mas Paulo fala que a ordem e decência aqui é que todos devem profetizar, ali no versículo 30, cada um na sua vez, né? Do 29 em diante até o 33. Isso é fazer tudo com ordem e em paz. Então, a pessoa, cada um profetiza em sua ordem. E também no 34, ele dá uma recomendação para as mulheres, 34 e 35, para que elas não falem nada na igreja. Então, para Paulo, ordem e decência não significa que você não pode girar, que não pode cair no chão, que não pode pular. Para Paulo, ordem e decência significa que você deve esperar a sua vez de profetizar. Não ficar profetizando todos ao mesmo tempo. Deve ter uma ordem na igreja para a profecia, ou seja, um momento para cada profeta falar. E nós devemos sujeitar os nossos espíritos e esperar que cada um profetize em sua vez. Nisso ele não está falando, nem proibindo qualquer tipo de manifestação, como por exemplo Ágabo, que pegou a cinta e amarrou as mãos de Paulo, em Atos 21, ou em Ezequiel 6, Deus mandando o profeta Ezequiel bater as mãos e bater os pés, ou por exemplo, lá em 1 Reis capítulo 8, quando os sacerdotes caem, não aguentam a glória de Deus. Então, isso não significa, né, óbvio, ordem e decência para o apóstolo não significa em nenhuma hipótese que você não deve de maneira nenhuma, ou que desordem signifique qualquer manifestação diferente ou, digamos assim, exótica dentro da igreja, né? Como o ato de Ágabo pegar a cinta e amarrar as mãos de Paulo, ou o ato de Ezequiel fazer uma maquete com tijolos ou com objetos e demonstrar o cerco de Jerusalém. Assim, o sensacionista se rebela contra a Escritura e contra a palavra de Deus, se coloca contra ela e afirma muitas vezes que as manifestações pentecostais são do diabo, e ele está cometendo o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo quando ele atribui todas essas manifestações ao diabo. Ele não tem temor a Deus. Provavelmente ele é um filho do diabo. Ele é um filho do diabo que não teme a Deus, e ele quer rotular todo mundo e ser o rei, o dono do Espírito Santo, e falar como Deus deve ou não agir. E assim todos os homens são e agem dessa maneira, querendo ser regra e lei para os outros. Mas a palavra de Deus é muito clara e não se contradiz, como eu mesmo expus aqui. Então, a palavra de Deus não é contra nenhum tipo de manifestação exótica, a não ser que, obviamente, essas pessoas estejam não respeitando uns aos outros na sua própria manifestação espiritual. Existe uma liberdade do Espírito Santo agir, e ele é a lei para a igreja. Ele conduz a igreja, não nós. Então,
Obviamente o cessacionismo ele leva à danação eterna e ao inferno, e todos aqueles que são cessacionistas estão caminhando para esse lado, e que Deus tenha misericórdia da alma deles.